Eu estava na cozinha preparando o jantar quando meu marido entrou segurando meu celular. O rosto dele estava vermelho, as mãos tremendo. "Quem é a Adriana?" ele perguntou, a voz saindo num tom baixo e perigoso que eu nunca tinha ouvido antes. E eu congelei, porque eu sabia exatamente quais mensagens ele tinha lido. As mensagens que eu mandava para minha vizinha todos os dias. As mensagens que iam muito além de amizade. As mensagens que eu achava que estavam seguras, escondidas, protegidas, mas não estavam. E agora, ali na cozinha da nossa casa em Florianópolis, com meus 3 filhos brincando na sala ao lado, meu casamento de 12 anos estava prestes a explodir. Tudo por causa da mulher que morava a 3 casas de distância. A mulher que eu amava em segredo há 4 anos. Deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Gabriela Santos. Tenho 38 anos. Sou mãe de 3 filhos. Miguel de 10, Sofia de 8 e Lucas de 5. E até aquele dia de setembro de 2024, eu achava que tinha uma vida perfeitamente normal. Casada com o Paulo desde os 26, dona de casa em tempo integral, vivendo num bairro tranquilo de classe média em Florianópolis, Santa Catarina. A típica mãe de família que leva os filhos para a escola, faz mercado, organiza festinhas de aniversário, participa das reuniões de pais. Eu nunca questionei minha sexualidade. Nunca. Casei virgem. Família católica conservadora. Minha mãe sempre foi muito clara sobre guardar-se para o casamento. O Paulo foi meu primeiro namorado sério, meu primeiro beijo, minha primeira vez. Eu gostava dele. Ainda gosto. Ele é um homem bom, trabalhador, pai presente. Não bebe, não sai. Traz o dinheiro para casa, ajuda com os meninos quando pode. No papel, tudo perfeito. Mas tinha algo faltando. Sempre teve. Eu só não sabia o que até conhecer a Adriana. Foi em março de 2020, bem no começo da pandemia. A família Oliveira tinha acabado de se mudar para a rua, 3 casas à frente da nossa. Adriana Oliveira, 35 anos. O marido Rodrigo e a filha deles, a Isabela de 7 na época. Eu vi ela pela primeira vez quando estava regando as plantas do jardim. Ela desceu do carro, um Civic prata, e quando nossos olhos se cruzaram, ela deu aquele sorriso, caloroso, genuíno, como se a gente já fosse amigas antigas. "Oi, você deve ser a vizinha. Sou a Adriana, acabamos de nos mudar." "Gabriela, bem-vinda ao bairro." Era só para ser isso, uma apresentação educada entre vizinhas. Mas então a pandemia chegou de verdade, o isolamento começou. E de repente todas nós, mães do bairro, estávamos presas em casa com crianças subindo pelas paredes. E Adriana? Adriana se tornou minha tábua de salvação. Começou com mensagens no WhatsApp. Ela me adicionou no grupo de mães da rua. Depois me mandou mensagem privada perguntando se eu sabia de alguma atividade boa para fazer com a Isabela. Respondi com várias ideias. Ela agradeceu. E então, aos poucos, as conversas foram aumentando. Não eram só sobre crianças. Adriana queria saber sobre mim, sobre minha vida, meus sonhos, o que eu gostava de fazer antes de virar mãe em tempo integral. E caramba, fazia tanto tempo que alguém me perguntava sobre mim. Não sobre os meus filhos ou meu marido, mas sobre mim. "Você trabalhava com o que antes?" ela perguntou num dia. Eu era professora, ensino fundamental, 3º ano. Larguei quando engravidei do Miguel. O Paulo queria que eu ficasse em casa com as crianças. "E você queria?" A pergunta me pegou desprevenida. Eu acho que sim, não sei, nunca realmente questionei. "Você sente falta?" "Todo dia." Foi a primeira vez que admiti isso em voz alta. E Adriana entendeu. Ela trabalhava de casa como web designer freelancer. Conseguia conciliar com cuidar da Isabela. "É possível ter as 2 coisas", ela disse. "Ser mãe e ser você mesma. Não precisa escolher." As semanas viraram meses, a pandemia se estendeu, e Adriana e eu nos tornamos melhores amigas. A gente conversava todo dia, mensagens de áudio enquanto fazia tarefas domésticas, videochamadas depois que as crianças dormiam, encontros, com máscara, no jardim dela quando os maridos não estavam. Ela me fazia rir de um jeito que eu não ria há anos.
Me fazia sentir vista, ouvida, importante. E então, num dia de julho de 2020, ela me mandou uma mensagem. Estou com uma garrafa de vinho aqui. O Rodrigo levou a Isabela na casa da avó. Vem? Eu fui. Deixei o Paulo com os meninos. Disse que ia ajudar a vizinha com uma coisa. Atravessei a rua. Adriana abriu a porta já sorrindo, segurando 2 taças. A gente sentou no sofá dela, bebeu vinho, conversou sobre tudo e nada. E em algum momento, não sei exatamente quando, eu percebi que estava olhando para ela diferente. O jeito que ela ria, jogando a cabeça para trás. O jeito que ela tocava meu braço quando fazia uma piada. O jeito que ela me olhava, realmente me olhava, como se eu fosse a pessoa mais interessante do mundo. Gabriela, ela disse de repente, séria. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é feliz? No seu casamento? A pergunta me desarmou completamente. O Paulo é um bom marido, um bom pai. Isso não é o que eu perguntei. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado. Não sei se eu sei o que é ser feliz, respondi finalmente. Eu cumpro o meu papel. Sou boa mãe, boa esposa. Isso devia ser suficiente, né? Mas é? Não. A palavra saiu num sussurro. Não é. Adriana pegou minha mão. Foi só isso. Um toque simples, mas eu senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. E quando eu olhei nos olhos dela, olhos castanhos escuros, profundos, eu vi algo que me apavorou. Ela sentia também. Se você está se identificando com essa confusão de sentimentos, deixa um like e se inscreve no canal. A gente conta histórias de mulheres que descobriram verdades inesperadas sobre si mesmas. Nada aconteceu naquela noite. Eu saí da casa dela apressada, confusa, com o coração disparado. Passei a noite em claro, ao lado do Paulo que roncava, pensando naquele toque, naquele olhar, naquela pergunta. As semanas seguintes foram estranhas. Eu evitava a Adriana, respondia às mensagens dela com monossílabos. Inventava desculpas para não ir na casa dela. Mas ela persistiu. Gabi, eu fiz algo errado? Você tá fugindo de mim. Não, é só que tá corrido aqui. Mentira, a gente conversa todo dia há meses. Você nunca esteve corrida demais pra mim. O que aconteceu? Eu não respondi, mas ela veio até minha casa. Tocou a campainha numa tarde que o Paulo estava no trabalho e as crianças na escola, que tinha voltado presencial naquela época. Eu abri a porta e ela entrou sem ser convidada. A gente precisa conversar, ela disse. Adriana, não tem nada para conversar. Tem sim, sobre o que aconteceu na minha casa, sobre por que você tá me evitando. Eu não tô evitando. Gabriela, ela segurou meus ombros, me forçando a olhar para ela. Eu te assustei, eu sei. Mas eu preciso que você saiba que não foi na sua cabeça. Eu sinto algo por você. Algo que vai muito além de amizade. Meu mundo parou. Adriana, você é casada? Eu sou casada. Nós 2 temos filhos. Eu sei. Acredita, eu sei. Mas isso não muda o que eu sinto. E eu acho. Eu acho que você sente também. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Eu não posso sentir isso. Eu não sou. Eu não sou assim. Assim como. Você sabe o quê? Gay? Lésbica? Bi? Ela disse as palavras que eu não conseguia. Gabi, rótulos não importam. O que importa é o que você sente. Eu tenho uma família, 3 filhos, um marido, uma vida. E você é feliz nessa vida? Eu não consegui responder, porque a resposta era não. E a gente sabia disso. Adriana foi embora naquele dia. Mas algo tinha mudado. A verdade estava exposta, impossível de ignorar. E nos meses que se seguiram, nossa amizade se transformou em algo mais. Não fisicamente. Ambas éramos muito católicas, muito culpadas, muito assustadas para cruzar essa linha. Mas emocionalmente? Totalmente. A gente conversava todos os dias.
Mensagens que começavam sobre as crianças, mas terminavam sobre nossos sentimentos, nossos medos, nossos sonhos. Eu contava coisas para Adriana que nunca tinha contado para ninguém. Ela fazia o mesmo. A gente se tornava a pessoa mais importante na vida uma da outra, mesmo sabendo que não podia ser. Foi em dezembro de 2021, quase 2 anos depois de nos conhecermos, que aconteceu. Festa de Natal da rua. Todo mundo junto. As famílias, as crianças correndo. Muito vinho, muita comida. Paulo estava conversando com os vizinhos. Rodrigo também. E eu e Adriana acabamos sozinhas no jardim dela, fingindo organizar sobremesas. Feliz Natal, ela disse, me passando uma caixinha embrulhada. Adriana, a gente combinou de não dar presentes. Abre. Era um colar simples, uma pequena lua em prata. Para te lembrar que mesmo quando você não consegue me ver, eu tô sempre aqui, como a lua, sempre presente, mesmo escondida. Comecei a chorar. Ali, no jardim dela, no meio da festa, com nossos maridos e filhos a metros de distância. Eu te amo, ela sussurrou. Eu sei que não posso, eu sei que é errado, mas eu te amo, Gabriela. Eu também. As palavras saíram antes que eu pudesse parar. Eu também te amo. E então ela me beijou. Rápido, suave, ali no escuro do jardim. Durou 3 segundos. Mas esses 3 segundos mudaram tudo. Os 2 anos seguintes foram agonia e êxtase misturados. Adriana e eu continuamos amigas publicamente, as melhores amigas da rua. Mas em segredo a gente era mais. Não tínhamos um caso físico completo. O medo, a culpa, eram grandes demais. Mas havia beijos roubados quando conseguíamos alguns minutos sozinhas. Havia conversas de madrugada por mensagem. Havia eu te amo, ditos em código, que só nós entendíamos. A culpa me consumia. Todas as noites, deitada ao lado do Paulo, eu me odiava. Pensava, que tipo de mãe eu sou? Que tipo de pessoa? Rezava o rosário que minha mãe tinha me dado no meu casamento, pedindo para Deus tirar esses sentimentos. Mas eles não iam embora. Só cresciam. Adriana lutava com os mesmos demônios. Eu me sinto a pior pessoa do mundo, ela me disse uma vez, chorando no meu carro depois que a gente tinha se beijado num estacionamento vazio. A Isabela merece uma mãe melhor que isso. O Rodrigo merece uma esposa melhor. E o que a gente faz? Como que a gente para? Não sei se eu consigo parar. Eu tentei, Gabi. Juro que tentei. Passei 1 semana sem falar com você. Mas foi a pior semana da minha vida. Era viciante, tóxico, maravilhoso, aterrorizante. Tudo ao mesmo tempo. O Paulo começou a notar algo. Não que ele desconfiasse de mim e Adriana especificamente. Como ele ia desconfiar? Éramos só 2 amigas vizinhas. Mas ele notava que eu estava diferente. Mais distante. Menos presente. Mesmo quando estava fisicamente lá. Você tá bem? Ele perguntava às vezes. Parece distraída. Só cansada. Cuidar de 3 crianças não é fácil. Talvez você devesse voltar a ver a terapeuta. Eu tinha ido em terapeuta por alguns meses depois que o Lucas nasceu. Depressão pós-parto que minha mãe insistia em chamar de frescura. A terapeuta tinha ajudado na época. Mas como que eu ia falar para ela sobre isso? Como que eu ia sentar numa sala e dizer: Olá, acho que sou lésbica e estou me apaixonando pela minha vizinha. Mas eu fui. Por desespero. Precisava de alguém para falar. Alguém que não fosse Adriana. Doutora Fernanda, 40 e poucos anos, escritório aconchegante no centro de Florianópolis. Ela me ouviu por 3 sessões antes de fazer a pergunta certeira. Gabriela, você já considerou a possibilidade de ser bissexual ou lésbica? Comecei a chorar imediatamente. Eu não posso ser. Eu tenho um marido, 3 filhos. Isso não muda sua orientação sexual. Muitas mulheres descobrem isso tarde. Principalmente mulheres da sua geração, criadas em famílias religiosas conservadoras. Mas como? Como que eu não sabia? Você nunca se permitiu saber. Nunca se deu permissão para questionar. Se casou cedo, virgem, sem experiência. Como você ia saber? E agora?
O que eu faço com essa informação? O que você quer fazer? Eu quero estar com ela, mas eu não posso. Minha família, meus filhos, meu casamento. Gabriela, responder essa pergunta vai levar tempo, mas você precisa ser honesta consigo mesma primeiro. Negar quem você é não protege sua família. Só constrói uma vida baseada em mentira. E as sessões com doutora Fernanda me deram clareza, mas também mais agonia. Porque agora eu sabia, com certeza, o que eu era. E sabia que eventualmente teria que fazer algo sobre isso. Foi no aniversário de casamento nosso, 12 anos, em maio de 2023, que eu percebi que não conseguiria continuar. Paulo tinha planejado um jantar romântico. Levamos as crianças na casa dos pais dele. Fomos num restaurante italiano caro na beira-mar. Ele estava se esforçando tanto. Segurou minha mão. Disse que me amava. Deu um presente. Um anel com nossos nomes gravados. E eu só conseguia pensar em Adriana. Chorando no banheiro do restaurante, ligando para ela, sussurrando: eu não aguento mais, eu não aguento fingir. Então não finja. Ela disse do outro lado. A gente tem que resolver isso. Não dá mais. Mas como? Como a gente resolve sem destruir tudo? Não sei se tem como, Gabi. Acho que a gente tem que escolher entre continuar assim, morrendo por dentro, ou ser corajosa e assumir as consequências. Mas nenhuma de nós estava pronta para ser corajosa ainda. Então continuamos. Mais meses de mentira, de beijos roubados, de eu te amo sussurrado, de noites em claro sentindo culpa. Até que Paulo descobriu. Foi num sábado de manhã de setembro de 2024. Eu tinha saído para levar os meninos no futebol. Esqueci meu celular em casa. E Paulo, por alguma razão que ele nunca explicou direito, desbloqueou ele. Ele sabia minha senha, data de nascimento do Miguel. Óbvia demais. Eu nunca liguei porque achava que não tinha nada a esconder. E viu as mensagens com a Adriana. Quando voltei para casa com as crianças, ele estava sentado na sala, meu celular na mão, o rosto destruído. E eu soube. Antes mesmo dele falar, eu soube que tudo tinha acabado. Quem é a Adriana? As crianças estavam brincando lá fora. Eu fechei a porta da cozinha, coração batendo tão forte que doía. Paulo. Eu li tudo. Tudo, Gabriela. As mensagens dos últimos 6 meses. Você faz minha vida ter sentido. Eu sonhei com você de novo. Queria acordar nos seus braços todo dia. O que é isso? Não tinha como mentir. Não tinha escape. É o que parece. Você tá tendo um caso, com a Adriana, com a vizinha. Não é bem um caso. Então o que é? Ele gritou. Primeira vez que ele gritava comigo nos 12 anos de casamento. Você ama ela? Você ama uma mulher? As lágrimas vieram. Sim. Ele ficou em choque. Sentou, levantou, sentou de novo. Quanto tempo? Há quanto tempo isso está acontecendo? Faz 2 anos que eu sinto. 2 anos? Ele ficou pálido. 2 anos de mentira. 2 anos fingindo que me amava, que nossa família era real. Nossa família é real. Eu amo nossos filhos. Isso nunca foi mentira. Mas você não me ama. Me diz a verdade. Você me ama? Silêncio. O silêncio mais pesado da minha vida. Não. Não do jeito que você merece. Paulo começou a chorar. Esse homem forte e trabalhador que nunca chorava desmoronou na minha frente. Como? Como que você faz isso? 12 anos, 3 filhos. E você simplesmente. Você gosta de mulher? Desde quando? Eu não sei. Talvez sempre. Talvez desde que conheci ela. Eu não sei, Paulo. Só sei que tentei resistir. Juro que tentei. Resistir. Como se fosse uma tentação. Como se eu fosse o erro. Ele se levantou, passou a mão pelo rosto. Vocês transaram? Não, nunca. Só alguns beijos, eu juro.
Só alguns beijos. Como se isso fizesse diferença. Você traiu. Não com o corpo completo, mas traiu. Com o coração, com a mente. Isso é pior, Gabriela. Muito pior. Ele estava certo, e eu sabia. O que você vai fazer? Perguntei, voz tremendo. Eu? O que eu vou fazer? A pergunta é o que você vai fazer. Porque você tem duas opções. Opção 1. Você para com essa loucura. Para de falar com ela. A gente faz terapia de casal. A gente salva esse casamento pelos nossos filhos. Opção 2. Opção 2? Você escolhe ela, e eu entro com o divórcio. E vou lutar pela guarda dos meninos. Porque não vou deixar eles serem criados por... Ele não conseguiu terminar a frase. Por uma lésbica? Completei para ele, amarga. Por alguém que destruiu uma família por um capricho. Não é um capricho, Paulo. É quem eu sou. Então escolha. Você tem até segunda-feira. Vou levar as crianças para casa da minha mãe. Quando voltarmos, você me dá uma resposta. Ele saiu. Ouvi ele chamando as crianças, inventando alguma desculpa sobre ir visitar a avó. Ouvi o carro saindo. E então fiquei sozinha no silêncio da minha casa. Liguei para Adriana com as mãos tremendo. Ela atendeu imediatamente. Gabi? Ele sabe. O Paulo descobriu. Leu as mensagens. Puta merda, como ele tá? Destruído, com raiva. Me deu um ultimato. Ou eu escolho a família ou você. Silêncio do outro lado. Ouvi ela respirar fundo. E você? O que você vai fazer? Não sei. Adriana, eu não sei. Como que eu escolho entre meus filhos e você? Você não tá escolhendo entre seus filhos e eu. Você tá escolhendo entre viver uma mentira ou viver sua verdade. Seus filhos vão continuar sendo seus filhos de qualquer jeito. Mas o Paulo vai lutar pela guarda. Ele vai usar isso contra mim. Vai dizer que sou influência negativa. E talvez ele faça isso. Vai ser uma batalha. Mas Gabi... Ela pausou. Você consegue continuar? Consegue voltar para ele? Fingir que nada disso aconteceu? Reprimir quem você é pelos próximos 30 anos? Até os meninos crescerem? E depois? Você vai ter 60 anos e uma vida inteira de arrependimento. Ela tinha razão, mas isso não tornava a escolha mais fácil. Passei o fim de semana inteiro sozinha. Não comi. Mal dormi. Só pensava. Rezava. Chorava. Liguei para a doutora Fernanda, sessão de emergência. Ela me atendeu no domingo à tarde. Gabriela, não tem resposta certa aqui, ela disse. Qualquer escolha vai envolver dor. Mas você precisa se perguntar: qual dor você consegue viver? A dor de assumir quem você é e encarar as consequências? Ou a dor de reprimir isso e viver uma mentira pro resto da vida? E meus filhos? Eles vão me odiar. Talvez, por um tempo. Crianças são resilientes, mas isso vai ser difícil para eles. Mas vou te dizer algo. Crianças também sentem quando os pais não são felizes. Eles sentem a tensão, a falsidade. E eles aprendem que isso é normal. Que casamento é isso? Que amor é fingimento? Mas e se eu destruir eles? Você não vai destruir eles. Vai desafiar eles. Vai forçar eles a crescer num mundo menos perfeito que eles imaginavam. Mas você também vai ensinar eles algo crucial: autenticidade, coragem. Que é possível recomeçar. Que é possível ser verdadeiro. Segunda-feira chegou. Paulo voltou com as crianças. Mandou eles brincarem no quarto. Sentou comigo na sala. E então? Qual sua decisão? Respirei fundo. Fechei os olhos. Pensei em tudo que eu tinha a perder. E tudo que eu tinha a ganhar. Eu quero o divórcio. O rosto dele ficou branco. Por um momento, acho que ele esperava que eu escolhesse a família. Que eu voltasse atrás. Você tem certeza? Você tá escolhendo ela? Uma mulher? Em vez de seus filhos? Não tô escolhendo ela em vez dos meus filhos. Tô escolhendo ser honesta. Comigo e com você. Eu não te amo da forma que você merece ser amado, Paulo. E não é justo com você ou comigo continuar fingindo. E os meninos? Você pensou no que isso vai fazer com eles?
Penso neles todo segundo, e penso que eles merecem pais autênticos, não versões mentirosas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: Você vai se arrepender disso. E eu vou fazer de tudo para garantir que você não destrua nossos filhos com suas escolhas. E assim começou a guerra. Foi num sábado de manhã de setembro de 2024. Eu tinha saído para levar os meninos no futebol. Esqueci meu celular em casa. E Paulo, por alguma razão que ele nunca explicou direito, desbloqueou ele. Ele sabia minha senha, data de nascimento do Miguel, óbvia demais. Eu nunca liguei porque achava que não tinha nada a esconder. E viu as mensagens com Adriana. Mensagens carinhosas. Mensagens de você faz falta. Mensagens de queria estar aí com você agora. Mensagens que não deixavam dúvida do que havia entre nós. Quando voltei para casa com as crianças, Paulo estava esperando. Mandou os meninos para o quarto. Fechou a porta da cozinha e me confrontou. Quem é a Adriana? Eu tentei mentir primeiro. É a vizinha. Você conhece a Adriana. Eu sei quem ela é. O que eu não sei é por que você tá mandando mensagem para ela dizendo: você é a melhor parte do meu dia. E eu conto os minutos até te ver de novo. Merda, ele tinha lido tudo. Paulo, não é o que você tá pensando. Então o que é? Porque parece muito que minha esposa tá tendo um caso com a vizinha. Não é um caso. A gente nunca. Nada aconteceu. Tecnicamente verdade. Alguns beijos não contavam como caso contava? Mas você quer que aconteça. Você ama ela. Ele praticamente cuspiu a palavra. Você ama a Adriana. Silêncio. Eu podia mentir. Devia mentir. Salvar meu casamento, minha família, minha vida como eu conhecia. Mas eu não menti. Sim, eu amo. Paulo não gritou. Isso teria sido mais fácil. Ele ficou quieto. Perigosamente quieto. E então disse: Você precisa escolher. Ou sua família, ou seja lá o que você acha que tem com ela. Paulo: Não tem conversa. Você escolhe. Agora. Como que eu escolho? Entre meus 3 filhos que eu dei à luz, que eu criei, que são minha vida inteira, e a mulher que me faz sentir viva pela primeira vez em 38 anos. Eu preciso de tempo. Você tem até amanhã. Eu vou levar os meninos para casa da minha mãe. Quando a gente voltar, você me dá uma resposta. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei sozinha na cozinha, mãos tremendo, mundo desmoronando, e sem saber o que fazer. Liguei para Adriana. Ela atendeu no segundo toque. Gabi, tá tudo bem? Ele sabe. O Paulo descobriu. Silêncio do outro lado. Merda, como? Viu as mensagens. Adriana, ele me deu um ultimato. Ou eu escolho a família ou você. E o que você vai fazer? Não sei. Como que eu sei? Como que eu escolho? Gabi. Ela pausou. Você não precisa escolher entre seus filhos e eu. Você pode ter os 2. Mas você precisa escolher entre continuar vivendo uma mentira ou viver sua verdade. E se minha verdade destruir minha família? Sua família já tá destruída, Gabi. Faz tempo. Você só tá mantendo as aparências. A questão é: até quando você aguenta? Passei a noite inteira acordada, pensando, chorando, rezando para um Deus que eu não tinha certeza se ainda me ouvia. No dia seguinte, quando Paulo voltou com as crianças, eu tinha minha resposta. Eu quero o divórcio. O rosto dele ficou pálido. Você tá escolhendo ela? Você tá escolhendo uma mulher em vez da sua família? Não tô escolhendo ela em vez dos meus filhos. Tô escolhendo ser honesta, comigo e com você. Eu não te amo da forma que você merece ser amado, Paulo. Nunca amei. E não é justo com você continuar fingindo. E os meninos? Você pensou nos meninos? Penso neles todo segundo. E penso que eles merecem uma mãe verdadeira, autêntica. Não uma versão mentirosa de mim que finge ser algo que não é. Os meses seguintes foram um inferno. Paulo queria a guarda completa dos meninos. Alegou que eu era instável e influência negativa. Contratou um advogado caro,
Um cara conservador conhecido por ganhar casos de guarda. Minha família ficou do lado dele. Minha mãe parou de falar comigo quando soube. Ligou chorando, dizendo que eu tinha destruído a família, que eu ia pro inferno, que como que eu fazia isso com meus filhos. Mãe, eu não escolhi ser assim. Não me venha com essa. Você escolheu trair seu marido. Escolheu abandonar seus filhos. Escolheu esse pecado. Eu não abandonei meus filhos. Eu só não consigo mais mentir. Então você devia ter tentado mais. Reza. Vai num padre. Faz terapia de conversão. Mãe, isso não funciona assim. Não quero saber. Até você voltar à razão, não me liga mais. E desligou. Meus irmãos, Tiago e Marina, tiveram reações similares. Tiago me mandou uma mensagem longa sobre como eu estava envergonhando a família. Marina simplesmente me bloqueou em tudo. As vizinhas da rua que antes eram amigas passaram a me olhar com desprezo. Algumas atravessavam a rua para não passar perto de mim. Uma delas, a Cláudia, que tinha sido minha amiga por anos, chegou a gritar comigo na frente de casa. Você é uma vergonha. Pobre Paulo. Pobre crianças. A comunidade da igreja foi pior. O padre Roberto, que tinha batizado meus 3 filhos, me chamou para conversar. Sentou comigo na sacristia e disse: Gabriela, você precisa entender que está em estado de pecado mortal. Se não se arrepender, não pode receber os sacramentos. Padre, eu não consigo me arrepender de ser quem eu sou. Então não pode mais participar da Eucaristia. E francamente acho melhor você não aparecer na missa. Sua presença causa escândalo. Escândalo. Como se eu fosse uma doença contagiosa. E Adriana? Adriana também pediu divórcio do Rodrigo. A reação dele foi ainda pior que a do Paulo. Ela me contou chorando, depois de ele ter jogado ela para fora de casa, literalmente. Ele disse que eu nunca mais vou ver a Isabela. Disse que vai provar que sou mãe inadequada, que vou corromper a menina. Ele não pode fazer isso. Você tem direitos. Ele tem dinheiro, Gabi, muito mais que eu. E conhece gente, juízes, advogados. Eu tô apavorada. Nós duas estávamos apavoradas. Mas tínhamos uma a outra. Adriana veio morar comigo temporariamente. Eu ainda estava na casa. Paulo tinha saído. Ele levou as crianças. Disse que elas ficariam com ele, até isso se resolver. Eu protestei, mas meu advogado disse para ter calma, que juiz não ia gostar se eu causasse mais conflito. Então era eu e Adriana, na minha casa vazia, finalmente juntas de verdade, mas em circunstâncias horríveis. Valeu a pena? Ela me perguntou uma noite. Estávamos deitadas na cama, minha cama de casal que ainda cheirava a Paulo. Toda essa dor, valeu? Pergunta pra mim daqui a 10 anos. Respondi. Hoje eu não sei, hoje dói demais. O processo de divórcio durou 8 meses. 8 meses de audiências, depoimentos, avaliações psicológicas. O advogado do Paulo trouxe especialistas, dizendo que crianças não deviam ser expostas a estilos de vida alternativos. Trouxe vizinhos para testemunhar que eu e Adriana tínhamos comportamento inadequado. A gente tinha se beijado uma vez na varanda, achando que ninguém via. Até tentou usar minhas idas na psicóloga contra mim. Ela claramente tem problemas mentais. Meu advogado, Dr. Marcelo, um homem de 60 anos que já tinha visto de tudo, lutou firme. Trouxe estudos mostrando que orientação sexual dos pais não afeta o desenvolvimento das crianças. Trouxe a doutora Fernanda para testemunhar que eu era mentalmente saudável. Argumentou que eu sempre fui mãe presente e amorosa. Mas o que pesou mais foi quando pediram para falar com Miguel. Ele tinha 10 anos na época. O juiz o chamou numa sala privada com psicóloga presente e perguntou o que ele queria. Miguel, meu filho mais velho, meu primogênito, disse: Eu quero ficar com os dois, com meu pai e minha mãe. Eu não entendo por que eles não podem ficar juntos. Mas se não podem, eu quero ver os dois igual. E o fato da sua mãe estar com uma mulher? Isso te incomoda? Eu não sei. É estranho. Mas ela continua sendo minha mãe. Ela não mudou.
Quando meu advogado me contou isso, eu chorei por horas. Meu filho. Meu filho me escolheu mesmo quando seria mais fácil rejeitar. A Sofia foi mais complicada. Ela tinha 8 e estava ouvindo muita coisa na escola. Crianças repetem o que ouvem dos pais. E vários pais da escola eram vizinhos nossos, ou pessoas da igreja. Mãe, a Beatriz disse que você é pecadora. É verdade? Ela me perguntou numa das visitas supervisionadas que eu tinha enquanto o processo rolava. Sofia, eu não sou pecadora por amar alguém. O que Deus nos pede é amar, não julgar. Mas a professora de religião disse que Deus não gosta de gente que... Ela não sabia como terminar a frase. De gente gay, lésbica. Ela assentiu, desconfortável. Olha, filha, tem gente que interpreta a Bíblia assim, mas tem muita gente, inclusive padres e pastores que discordam, que acham que Deus ama todo mundo igual. Você vai ter que decidir no que acreditar quando crescer. Mas eu quero que você saiba, eu sou sua mãe. Eu te amo mais que tudo. Isso nunca vai mudar, não importa o quê. Mas por que você não pode só voltar pro papai? A gente podia ser família de novo. Porque eu não seria feliz, filha. E seu pai também não. A gente merece ser feliz. Você não quer que a mamãe seja feliz? Quero. Mas eu quero que a gente seja família. A gente ainda é família, só. Uma família diferente agora. Ela não entendeu. Como que uma criança de 8 ia entender? Mas ela aceitou, aos poucos. O Lucas, com 5, foi o mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo. Fácil porque ele não entendia nada. Difícil porque ele constantemente perguntava: quando o papai e a mamãe vão voltar a morar junto? E eu não tinha resposta que fizesse sentido para ele. A sentença final veio em junho de 2025. Guarda compartilhada. Semana sim, semana não. Paulo ficou com a casa. Ele tinha como pagar. Eu tive que me mudar para um apartamento menor. Adriana veio comigo. Não foi vitória completa. Mas também não foi a derrota que eu temia. A primeira semana que eu tive as crianças de volta, sozinha, sem ser visita supervisionada, eu nem sabia o que fazer. Preparei todos os pratos favoritos deles. Organizei o quarto que eles iam dividir no apartamento. Não tinha espaço para 3 quartos. Comprei jogos novos, livros, tudo que eu podia com o pouco dinheiro que tinha. Quando Paulo os deixou no apartamento, ele nem olhou para mim. Só disse para os meninos: comportem-se. Qualquer coisa me liga. E foi embora. Os primeiros dias foram estranhos. As crianças exploravam o apartamento pequeno, claramente comparando com a casa grande que eles tinham antes. Miguel ficou quieto, observando. Sofia fez milhões de perguntas. Lucas só queria saber onde estavam os brinquedos dele. Adriana ficou no quarto a maior parte do tempo. A gente tinha combinado. Não íamos forçar as crianças a interagir com ela no começo. Elas precisavam de tempo. Mas na terceira noite, quando eu estava fazendo o jantar, Lucas entrou na cozinha e perguntou: Mãe, quem é aquela moça que fica no seu quarto? É a Adriana, a tia Adriana. Você lembra dela? Da vizinha? Isso. Ela mora aqui agora. Por quê? Como que eu explico para um menino de 5 anos? Porque ela é minha, amiga especial. E amigas especiais moram juntas. Como o papai e você moravam. Parecido, mas diferente também. Ele processou isso com a lógica simples de criança. Tá. Ela gosta de Lego? Não sei. Quer perguntar para ela? E assim, simplesmente, Lucas quebrou o gelo. Chamou a Adriana, mostrou os Legos e ficou feliz quando ela sentou no chão para brincar com ele. Miguel e Sofia foram mais difíceis. Sofia evitava a Adriana. Miguel era educado, mas distante. Foi depois de 2 semanas, quando eu tive uma crise de choro na cozinha. A pressão, o cansaço, a culpa, tudo veio de uma vez. Que Miguel me viu. Ele tinha ido buscar água. Me encontrou sentada no chão, chorando. Mãe, tá tudo bem? Tá sim, filho. Só estou cansada. Ele sentou do meu lado. 10 anos.
mas tão maduro. É por nossa culpa? A gente tá te deixando triste? Não, meu amor. Vocês são a melhor parte da minha vida. Sempre foram. Então por que você tá chorando? Porque é difícil. Tudo isso é difícil. E às vezes eu me sinto culpada por ter feito vocês passarem por isso. Você não fez nada de errado, mãe. Seu pai acha que sim. A vovó acha que sim. Mas eu não acho. Ele me abraçou. Você continua sendo minha mãe. E eu te amo. E eu desmoronei. Segurei meu filho. Esse menino incrível que tinha mais empatia aos 10 anos que muitos adultos. E chorei de alívio. Adriana apareceu na porta da cozinha, hesitante. Gabi, tudo bem? Eu posso ajudar? Miguel olhou para ela. Pela primeira vez, realmente olhou. Você ama minha mãe? A pergunta pegou Adriana desprevenida. Sim, muito. E ela te faz feliz? A pessoa mais feliz do mundo. Miguel assentiu. Então tá bom. Ela merece ser feliz. E saiu, deixando nós duas atônitas. As coisas melhoraram depois disso. Não ficou perfeito da noite pro dia. Sofia ainda tinha seus momentos. Lucas não entendia direito. Mas aos poucos, eles aceitaram. A Isabela, filha da Adriana, também começou a vir nos fins de semana que o Rodrigo permitia. Ela e a Sofia se tornaram amigas, brincavam juntas. Hoje, 2 anos depois, eu tenho guarda compartilhada dos meus filhos. Semana sim, semana não. Paulo se casou de novo. Uma mulher chamada Luciana, bem conservadora, que os meninos parecem gostar. Dói? Claro que dói. Mas eles parecem felizes. E aos poucos estão aceitando minha realidade. Miguel, agora com 12, foi o primeiro. Mãe, você gosta de mulher? Ele perguntou um dia, direto assim. Sim. Tá, ok. Posso jogar videogame? Simples assim pra ele. Sofia, com 10, levou mais tempo. Ela ouviu coisas na escola. Crianças podem ser cruéis. Ela me perguntou se eu escolhi ser assim. Não, filha. Eu não escolhi. Assim como você não escolhe de quem gosta. Só acontece. E você gosta da tia Adriana? Ela ainda chamava de tia. Sim, muito. Mais do que gostava do papai? De uma forma diferente. Uma forma verdadeira. Ela processou isso. Ainda está processando. Lucas, o caçula com 7, nem entende direito ainda. Ele só sabe que a mamãe tem uma amiga especial e que às vezes ele dorme na casa dela. E a Isabela tá lá. E eles brincam juntos. A Adriana e eu moramos juntas agora. Um apartamento pequeno em Florianópolis mesmo. Perto o suficiente para eu buscar meus filhos na escola. Longe o suficiente da antiga rua para não encontrar olhares de julgamento todo dia. Ela tem a Isabela nos fins de semana. Rodrigo ainda dificulta, mas melhorou. Eu tenho meus 3 meio período. E a gente é feliz, de verdade. Pela primeira vez na minha vida, eu acordo e não sinto aquele vazio. Aquela sensação de estar representando um papel. Eu sou eu. Completamente. Com todas as complicações e imperfeições. É perfeito? Não. Meus filhos ainda lutam com isso às vezes. Minha família ainda não fala comigo. A sociedade ainda nos olha torto. O padre da igreja que eu frequentava a vida inteira me disse que eu estava em pecado mortal e me barrou da comunhão. Mas eu tenho Adriana. Tenho meus filhos, mesmo que em part-time. Tenho uma comunidade de mulheres que entende. Outras lésbicas tardias, outras mães que se assumiram, outras pessoas que tiveram que reconstruir a vida do zero para serem autênticas. E tenho a mim mesma, pela primeira vez. A Gabriela real, não a versão que eu achava que tinha que ser. Valeu a pena? Todo. Maldito. Dia. Isso não é uma história sobre ser egoísta ou destruir uma família. É uma história sobre coragem. Sobre perceber que viver uma mentira não protege ninguém. Não seus filhos. Não seu parceiro. Não você. Sobre entender que você pode amar seus filhos com tudo que você tem e ainda assim precisar ser verdadeira sobre quem você é. Porque no final, crianças não precisam de pais perfeitos. Elas precisam de pais verdadeiros. E eu finalmente sou verdadeira.
Se você tá nessa situação, casada, com filhos, sentindo coisas por outra mulher que você não entende, eu te vejo, eu te entendo, e eu vou te dizer. Não tem resposta fácil, não tem caminho sem dor, mas tem caminho. E do outro lado, tem liberdade, tem verdade, tem você mesma. Você não tá sozinha, tem milhares de nós. Mães que se descobriram tarde. Mulheres que viveram décadas numa caixa até perceber que não cabiam nela. E a gente tá aqui, criando vidas novas, autênticas, imperfeitas, mas reais. Se essa história tocou você, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. A gente precisa contar essas histórias. Precisa mostrar que é possível, que dá pra sobreviver, que dá pra reconstruir. Essa é minha história. A história de como minha vizinha, minha melhor amiga de 4 anos, se tornou meu amor. E como tudo explodiu quando meu marido descobriu. E como, do meio das cinzas, eu construí uma vida que vale a pena viver. Obrigada por me ouvirem. Um beijo e até a próxima história.